Então, eu me arrependo porque também fui um dos responsáveis por essa bolsonarização quando me radicalizei em algumas posturas e falas. Assim como você, eu também estou surpreso com o que eu acabei de ouvir. Essa frase, essa fala, né, saindo aí do pastor Anderson Silva, me deixou, eu que vivo das palavras, sem palavras. Eu não sei o que falar. Diante disso, eu confesso que até imaginei que ele estava fazendo esse processo, nessa transição, para abandonar de vez esse lado mais extremo, desde o vídeo em que ele pede para que os evangélicos não participem daquele evento na Paulista. Mas dizer que se arrependeu do que fez, do que falou, inclusive nesse vídeo ele vai dizer que se arrependeu, por exemplo, daquela fala da mandíbula, né, do Lula. Cara, é um novo Anderson Silva. Nem é o antigo. Nem é o antes de ser extremista, bolsonarista, radical. É outro Anderson Silva que gravou um vídeo dizendo sobre os seus 3 arrependimentos. E eu queria muito pedir para vocês, mas eu sei que é difícil, principalmente para quem é bolsonarista, para quem não vou nem dizer radical, mas para quem é conservador, para quem tem no Anderson um referencial de alguém um pouco mais radical, mas que defende a direita e etc., que é evangélico, naturalmente. Mas eu queria pedir muito a você que assista comigo esse vídeo. Tem alguns minutos, é um pouquinho longo, tem cerca de 10 minutos. A gente não vai ver mais do que isso, da fala dele. Eu queria demais que vocês aguentassem assistir até o final do que ele está falando, porque depois eu vou voltar e vou dizer para você por que eu imagino, com base em evidências, como sempre eu tenho um maior cuidado em trazer as informações para vocês aqui. Como eu disse a vocês, eu não sei nem o que falar. Mas eu fiquei extremamente surpreso com essas falas do pastor Anderson, mas fiquei ainda mais surpreso depois que eu soube do porquê que ele decidiu fazer isso. Se você vai ficar chocado, seja você progressista, de direita, de esquerda, de centro, eleitor do Lula, eleitor do Bolsonaro, do João, do que quer que seja, se você vai ficar surpreso com o que você vai ouvir o Anderson falar, eu acredito que você vai ficar ainda mais surpreso depois que você souber por que ele disse aquilo que ele disse. E é por isso que eu te peço, aguenta só um pouquinho. Vamos assistir, presta bastante atenção nas palavras ditas pelo pastor Anderson. E daqui a pouquinho eu volto para fazer os meus comentários e para dizer por que ele fez isso. O segundo ponto é, eu quero me arrepender da questão política. Fui candidato também, não digo que não serei. Perguntaram hoje para mim no Instagram se as políticas públicas sobre o autismo não avançarem até 2026, bem provavelmente eu me apresente como pré-candidato a deputado na minha região, né, estadual, não a nível federal. Mas eu quero me arrepender da bolsonarização do meu ministério. Eu alertei sobre isso, eu preguei sobre isso. Eu expliquei muitas vezes, eu sou bolsonarista, mas não sou bolsominion. Na verdade, eu também já falei isso, eu não sou bem visto pela direita nem pela esquerda em seus extremos. Para conservadores, eu sou barbudo demais, rock and roll demais, tatuado demais, humanista demais e com muitos projetos sociais para ser de direita. Para a esquerda, eu sou um traidor, porque tem um cara de progressista, né? Por ter esse estereótipo, fã de rap, morei em favela até os meus 18 anos. E como que esse cara é conservador e de direita? Então ninguém me quer, eu sou o que eu sou. Então eu sempre brinquei, expliquei para vocês que eu me reconheço um conservador anarquista, alguém que faz manutenção da tradição, porém sempre confrontando o status quo, as hipocrisias das instituições. Por mais que eu proteja a ordem, eu estou sempre insatisfeito com o status vigente. Então ninguém me vê com os bons olhos, por isso que eu sigo o meu caminho sem sentar no colo de ninguém. Mesmo que eu tenha alertado isso, em reunião de pastores eu falava isso, não podemos bolsonarizar nossos púlpitos, nem Bolsonaro nem Lula.
A minha timeline prova isso. Eu confrontei os dois lados e falava para os pastores: nem Bolsonaro nem Lula podem subir aos púlpitos da igreja. Se a gente esquerdizar ou bolsonarizar, a gente está perdendo o evangelismo do outro lado, a gente vai perder o ID. Mas mesmo fazendo todos esses alertas, eu, sem dúvida, perdi pessoas, perdi a mão, saí do trilho, perdi o ID também. Por quê? Eu não posso ser um pastor bolsonarista. Eu sou um pastor. O Anderson, como cidadão, tem direito de voto e de crença. Mas é desrespeito a Jesus, não só uma irresponsabilidade, mas é um desrespeito a Jesus ter um pastor de esquerda ou um pastor de direita, porque pastor é pastor. E o pastor, ele é de Jesus, ele é da Nova Jerusalém, e a função dele é pregar a palavra, cuidar dos órfãos, dos pobres, dos estrangeiros e das viúvas, e estabelecer o reino de Deus na terra, e não esquerdizar ou bolsonarizar. Então, eu me arrependo porque também fui um dos responsáveis por essa bolsonarização quando me radicalizei em algumas posturas e falas. E automaticamente pessoas de esquerda que se identificavam comigo por causa dos projetos, por causa da aparência, por causa da coerência em confrontar os dois lados, mesmo tendo um lado, conseguia dialogar. A bolsonarização, mesmo que não total, né, não me tornei um bolsominion, ela me fez perder o ID, ela afastou de mim pessoas, ela quebrou pontes, ela quebrou diálogos. E a gente vê hoje parte da igreja evangélica numa idolatria a Bolsonaro. Aí vão dizer, não é idolatria, então você iria para a rua por Jesus, pela igreja, pela palavra. Eu quero ser preso se o Estado e a esquerda me perseguir como pastor, mas não quero ser preso como bolsonarista. O que você fez por Bolsonaro, você faria por Jesus? Essa é a minha, sempre foi a minha conjectura. E, por exemplo, você não me viu e não me vê em eventos públicos babando ovo de político. Mas mesmo assim, tendo essa postura, eu me bolsonarizei. Porque é difícil, né? O indivíduo ter uma visão de mundo política e ele é pastor. Como desvencilhar sua crença do seu sacerdócio? As viagens sempre fazem bem para mim, né? Tô 30 dias nos Estados Unidos. Você sai do turbilhão da guerra e você se vê. Então, esses 30 dias me deixaram com vergonha de mim, sabe? Tipo, caramba, cara, como que eu fiz isso? Como que eu apoiei isso? Eu vou começar a postar todos os banners que eu fiz do passado. Vocês lembram disso? Não existe conservadorismo com amante. A agenda gay está destruindo o mundo, dizem os bolsonaristas. Aí eu falei, se os gays não existissem, você seria fiel à sua esposa? Quase, nesses 4 anos, quase eu não encontrei conservador fiel, conservador útil. É só você pegar a timeline das redes sociais de um político bolsonarista e você vai ver sua inutilidade. Ele só vive para combater a esquerda, mas ele não produz nada e às vezes ele não é o oposto do que critica e não é uma pessoa fiel. Se for cristão, não é um cristão fiel. Se for marido, às vezes não é um marido fiel. E quem está no meio político sabe do que eu estou falando. Então, eu estou arrependido diante de Jesus, diante da palavra, diante da igreja. Eu quero recuar como pastor. Eu quero ser um Billy Graham. Billy Graham, ele discipulou mais de 7 gerações de presidente da República nos Estados Unidos. Democratas e republicanos. Ele recebeu, sentou e dialogou com Barack Obama, de esquerda. Ele dialogou com políticos de direita, na maioria, sim, mas ele sempre estava disponível. Quando ele pregou na Coreia do Norte, comunista, ele foi criticado pelos Estados Unidos e ele disse, eu não sou um republicano apenas, eu sou o homem de Deus, sou um pregador do evangelho, eu sou um evangelista. Então Anderson é um pastor.
Eu tô falando isso pra você, eu tô sem ar, cara. Eu tô sem ar. Eu não tava enxergando isso. A minha função é pregar o evangelho. À direita e à esquerda. Eu não posso politizar o meu sacerdócio. Meu compromisso é com o ID de Jesus. O meu compromisso é estabelecer o reino de Deus. Eu estava tão cego que eu não enxerguei que isso prejudicou a saúde emocional da minha própria esposa. As minhas posturas políticas fizeram mal até o meu lar. E eu não quero mais isso. Quero recuar, fazer a obra de Deus, cuidar do quarteto da vulnerabilidade, pobres, órfãos, estrangeiros, viúvas, plantar a igreja, ajudar pastores. Estou começando um abrigo para recuperar pastores em depressão. É isso que eu quero fazer. Não quero encher minha cabeça com um jogo político que não leva ninguém a lugar nenhum. Esquerda e direita brigam na TV pra gente virar torcedor de político, mas no final do dia tá todo mundo tomando uísque juntos. E eu não vou dar minha vida a isso. Então, se isso te fez mal, a partir de mim eu te peço perdão. E o pastor Anderson Silva está de volta, reposicionado na pregação do evangelho apenas. Somente a palavra, somente Cristo. Combatendo, obviamente, as ideologias. Vou melhorar isso. A minha postura política só será vista quando as ideologias à direita e à esquerda tocarem minha fé, a igreja do Senhor e a palavra. Aí eu falo sobre o assunto. Agora, a minha fala política jamais, a partir de hoje, terá contorno de direita ou de esquerda. O terceiro ponto do meu arrependimento, que passa por essa questão da bolsonarização, é a satanização de pessoas. Eu sou um conservador e eu sou um bolsonarista, mas, como eu disse, não sou um bolsominion. Mas como eu fiz esse trajeto, me fez quebrar o diálogo da evangelização e o diálogo com pessoas extraordinárias de esquerda, que em nome de uma estética conservadora, eu não fiz nenhuma questão de manter vínculos com essas pessoas. Mesmo elas tendo caráter, mesmo elas não sendo a favor de toda a pauta de esquerda, ideologicamente falando, que são contra os nossos valores. E por aí vai. Então, se você é progressista, se vê à esquerda e respeitava meu ministério, achava coerente minha fala, admirava ou queria apoiar os nossos projetos, e em nome da minha polarização política eu te feri, eu quero te pedir perdão e eu quero dizer a você que eu estou extremamente disponível a pregar o evangelho para você, disponível a ouvir pelos seus olhos o que você pensa sobre a fé, sobre o mundo, sobre política. Então eu não quero bloquear ou impedir o diálogo com você porque você é de esquerda e eu sou individualmente de direita. Então eu quero tirar esse direitismo, esse bolsonarismo do meu pastoreio. É o Anderson Silva que é de direita, não é o pastor Anderson Silva. O pastor não pode ser de direita, ele é um pastor, ele tem que estar disponível, e eu estou disponível a pessoas de direita e a pessoas de esquerda como sacerdote religioso, como pastor, e eu nunca mais vou misturar as coisas, porque além de estar arrependido pela palavra e por Jesus, eu não quero causar danos à minha própria esposa, que não concorda com a postura do pastor Anderson Silva. Ela ama o marido, mas para ela o pastor está errado, porque a missão do pastor é salvar vidas. Olha só. E, por exemplo, isso levou o impulso no podcast, né? Que abriu um inquérito da presidência da República contra mim. Até isso nos Estados Unidos eu ponderei, porque eu estava... Não, é Salmos capítulo 3, que se dane, que se exploda. Eu citei um versículo que está na Bíblia, porque a Constituição respalda a minha fala. Mas, assim como eu achei desnecessário o dia 25 nas ruas, olhando por esse ângulo, é desnecessário a fala do versículo do capítulo 3 de Salmos,
por causa do contexto sensível que a gente se encontra com gente maluca à direita e à esquerda. Do tipo assim, ó, é o líder do país, goste dele ou não, concorde com ele ou não, ele está com uma autoridade constituída, mesmo que você respeite isso ou não. E, como eu disse, né, qualquer coisa que eu falo, na carranca que eu tenho, tem tons, pode ter tons e interpretações das mais variadas e mais desastrosas. Então, no bom senso, e uma pessoa que se preocupa de fato com o país, é desnecessário aquela fala, porque acabaram de abrir com a facada o ex-presidente. Então tem gente maluca por aí. E tem gente financiada por aí, à direita e à esquerda. Então, uma fala complexa num momento socialmente sensível, juridicamente instável. Então, quando eu recomendei irmãos não irem para o dia 25, há uma instabilidade jurídica, cara, do tipo, me aponte a pessoa e eu, o judiciário, né? E eu legislo. Eu crio o crime. Então, do tipo, você, num momento social sensível como esse, você quer se expor a isso mesmo? Expor sua família a isso? Então, recuar para refletir traz inúmeras ponderações. Então, o meu arrependimento é as pessoas do espectro de esquerda, nessa questão de ter radicalmente quebrado o diálogo com vocês em nome da minha individualidade como cidadão, coisa que eu não posso fazer como sacerdote. Então eu estou disponível ao diálogo com direita e esquerda, como pastor, e pelo bem comum do nosso país, da nossa sociedade, principalmente do órfão, do pobre, do estrangeiro e da viúva. Então eu peço a vocês que orem por mim, intercedam por mim. Eu tenho o caráter da guerra, do combate, mas eu não posso misturar as coisas. E eu misturei as coisas. Então, ore por mim. Se você se importa, se você me ama minha família, minhas missões, meu ministério, peça a Deus. Senhor, continua cada vez mais equilibrando o pastor Anderson Silva, porque ele é útil ao país, ele é útil a nós, ele é útil aos autistas. Eu tenho 370 famílias autistas para cuidar. Eu não quero esquerdizar nem bolsonarizar. Eu preciso ter tempo, saúde, vigor para isso. E eu termino com um verso do apóstolo Pedro na sua primeira carta, capítulo 2, verso 16. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o Rei. Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo temor, e não somente aquele que for bom e cordial, mas também aquele que for mau, porque isso é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência. Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isto é agradável a Deus, porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora, porém, se convertam ao pastor e bispo da alma de vocês. Deus abençoe a todos. E resumindo, a nossa missão não é fazer política partidária. Isso não há base em Jesus e não há base nos apóstolos. Nossa missão é pregar o Evangelho. Tocar a política, sim, de maneira apartidária, porque políticos não podem ter torcedores e nem idólatras. Políticos são servidores públicos. Vote, mas não se devote a ninguém, porque você já tem um Deus e o nome dele é Jesus Cristo. Deus abençoe.
Pô, eu quero acreditar que você, de fato, se surpreendeu, né? Era, de fato, algo que eu não esperava que ele fosse fazer tão cedo. E eu pontuei algumas coisas aqui para a gente poder discutir. Algumas coisas sobre esse depoimento, né? Sobre essa fala do Anderson, que curiosamente ainda não está repercutindo na grande mídia. Me fizeram refletir sobre o porquê, né? E aí eu fui atrás das informações. Por que ele está falando isso agora? Por que só agora o pastor Anderson está fazendo isso? E eu quero deixar claro para vocês que desde 2022, quem nos acompanha no nosso perfil do Instagram, e eu quero inclusive abrir um parêntese do tamanho da nossa audiência aqui, para agradecer a todos vocês que oraram, que intercederam, que mandaram mensagens de força e etc. Porque o nosso perfil ficou fora do ar desde outubro, e essa semana, finalmente, depois de uma decisão inicial, a Meta, né, o Facebook, que é a dona do Instagram, decidiu acatar a decisão da justiça e o perfil voltou. Então nosso perfil oficial no Instagram, graças a Deus, já está de volta, e a você que torceu por isso, nosso muito obrigado. Já deixa aqui o espaço, então eu aproveitar o espaço para pedir para você nos seguir lá no Instagram, tá na descrição, e também no primeiro comentário fixado é um link para o nosso perfil oficial no Instagram. Dessa vez é o nosso maior, né, o nosso perfil oficial mesmo. Mas continuando, e aí eu fui atrás para entender por que ele fez essa fala. E aí, eu vou fazer essa fala, mas eu vou fazer um gancho aqui para o que aconteceu também quando o pastor Silas Malafaia anunciou que a AVEC, que é a Associação Vitória em Cristo, estaria custeando o evento na Paulista, em 25 de fevereiro. Depois ele dizer isso, deu um vídeo, ele falando isso para a imprensa numa coletiva, mais de uma oportunidade, ele fala que quem vai custear tudo é a Associação Vitória em Cristo. Ele diz inclusive que tem uma cláusula no estatuto que prevê esse tipo de manifestação. Depois ele volta atrás e diz: eu vou pagar do meu bolso, a Associação Vitória em Cristo não vai pagar nada. E por que ele fez isso? E repito, não estou chutando, tá? Não estou conjecturando, eu acho, eu imagino, não, é fato. Os telefones e a caixa de e-mail da Associação Vitória em Cristo, assim como da própria DIVEC, não pararam de tocar. Os e-mails não pararam de chegar. O tempo inteiro de mantenedores que mantêm a associação mensalmente com oferta, com o chamado talão, né? Você lembra o boleto na faturazinha lá que você paga, recebe um livro ou uma coisa ou outra e fica pagando por mês? Pois bem, muita gente questionando como que a associação, que é destinada para fazer obras sociais, vai custear um evento político. Agora, isso não tem nada a ver com o direito à esquerda. Isso é o assinante, isso é o associado, seja bolsonarista ou não, questionou isso. Não foi uma, não foi duas, não foi 3. 1.000 pessoas. Foram mais do que isso. Para mudar a opinião do pastor Silas e forçá-lo a dizer: eu vou pagar do meu bolso, não é associação mais. É óbvio que não foram 2 nem 3 pessoas. Muitas pessoas ligaram. E é fato, não estou conjecturando, repito aqui, a gente tem informações de dentro da DIVEC, assim como da própria AVEC, né, que confirmaram essa informação. E aí forçou o pastor Silas a fazer isso. Agora, se foi a associação que pagou, se não foi, não sei. Eu sei que ele teve que voltar a público e dizer que não foi ele. Cara, é com tristeza no coração, grande tristeza, que eu digo a vocês que a mesma semente do que estava lá na motivação para fazer o pastor Silas voltar atrás e dizer que pagaria do seu bolso, está agora enraizada nessa fala do pastor Anderson. Quando ele diz: eu errei, quando ele diz: eu me arrependo, quando ele fala que ele é um pregador do evangelho e independe de ser bolsonarista ou não, quando ele fala que errou ao falar sobre aquela fala da mandíbula do Lula e etc e tal. Infelizmente a motivação é a mesma: queda na arrecadação. Como eu disse, eu anotei aqui, ó. Pra você ter ideia, o pastor Anderson, ele não tem mais um ministério. Ele não tem igreja. Isso é um fato, inclusive, que eu posso até falar para você aqui. No ano passado, nós recebemos, por mais de 2 meses, mensagens de pessoas ligadas à igreja. A Igreja Viva por Ti, foi a igreja, inclusive, pela qual ele se popularizou, se notabilizou. Depois ele ficou muito maior, o nome dele é muito maior do que a igreja. As pessoas dizem: ele não está mais na igreja, ele não vem, tem meses que ele não vem na igreja, tem muito tempo que ele não vem, etc. E aí, naquele momento, eu falei: não posso publicar uma coisa dessa
Assim como a gente sempre faz, né? A gente não vai publicar isso aqui a troco de bolo, né? Eu preciso ter certeza se essa informação é verdadeira. E o que eu fiz? Eu chamei o pastor Anderson no WhatsApp, perguntei para ele e ele não respondeu. No dia seguinte, ele publica uma nota dizendo que agradece, mas não está mais na igreja, e a igreja vive por ti, não quer mais ser pastor, porque tem um problema ali. Enfim, aquelas questões de TDAH e por aí foi. Então, naquele momento, ele disse que não ser pastor. Então, ele não tem um ministério, ele não tem uma igreja. E o que o pastor Anderson tem? O pastor Anderson é pregador itinerante, tem as suas redes sociais e também tem um excelente e extraordinário trabalho social de apoio a pessoas, né, com transtorno do espectro autista e por aí vai, diversas instituições que ele acaba abraçando e atendendo ali. Porém, todas elas são mantidas com doações, com ofertas que vêm por conta do nome dele. É óbvio, né? Ele é o retrato, ele é a fotografia de tudo isso. Quando ele faz um vídeo, quando ele mostra a sua vida, a vida com a família, etc., isso acaba atraindo mantenedores. Mantenedores que não querem patrocinar falas como aquela dele contra o Lula. Não é pelo Lula, entenda. Eu sei que é difícil as pessoas assimilarem isso, mas não é pelo Lula. É por ele. Poxa, eu estou patrocinando um pastor que tem coragem de falar isso. Mesmo um patrocinador bolsonarista. Pô, peraí, cara. Até porque é importante a gente frisar, tem muita gente que mesmo sendo de direita ou sendo de esquerda, para ela independe em quem a pessoa vota. Ela está ajudando ali, é a causa social. Então você pode ter muita gente que se considera de esquerda, eleitor do Lula, patrocinando o Anderson, sem a menor dificuldade, desde que o Anderson se comporte como um pastor. Desde que o João, o José, o Miguel se comporte como um líder religioso, tem que se comportar. Quando ele extrapola, aí a pessoa pensa, poxa, eu estou patrocinando isso. O cara viajando, o cara fazendo isso, fazendo aquilo outro, tal. Com o dinheiro que eu estou ofertando, porque ele está fazendo isso, indo o discurso dele parar além da sua missão. E o que aconteceu? As arrecadações começaram a cair. Desde a eleição, que as arrecadações do Anderson começaram a cair, a subir, cair. Por quê? Veja, isso é presente em qualquer transmissão no YouTube. Acesse qualquer live, agora mesmo também, não sei, no período de campanha e de eleição está muito mais latente, né? Qualquer live de profeta mentiroso, esse mentirosinho que fica dizendo, vai ganhar, o Lula morreu, não sei o que, tem fraude. Esse é mentiroso, que coloca 3, 4, 5, 10 mil pessoas online. O que mais você vai ver ali, e eu digo dentro do público evangélico mesmo, não precisa ir para fora não, de lives de pessoas bolsonaristas ali, são os chamados superchats, aquelas ofertas, aqueles valores que vão subindo, aquele dinheiro que vai subindo lá de ofertas. Muita gente que é bolsonarista oferta, que não é oferta, mas é o superchat. Então, os bolsonaristas, que curiosamente as pessoas talvez nem percebam, mas a maioria, classe média alta, é rico e tudo mais, tá sempre colocando uma ofertazinha ali, tá sempre colocando um dinheirinho nas lives e tudo mais. Tá muita grana. Então, assim como as pessoas, como os bolsonaristas que acompanhavam o Anderson, são costumeiramente doam superchat, parece bobagem isso, mas vai se encaixar aqui, também patrocinam as suas obras sociais. Tem dinheiro para isso. Também patrocinam. Só que com o passar do tempo, muitos dos próprios bolsonaristas começaram a ver uma coisa chamada radicalismo. E tem muita gente que votou no Bolsonaro que não é mais ou não é tão radical assim. Pô, eu voto no cara, peraí, tem que quebrar a mandíbula do Lula. Peraí, tá estranho isso aí. Como é que o pastor tem coragem de dizer isso? Mas eu sou bolsonarista, mas peraí, cara. Eu digo isso porque eu vi nesse canal aqui nos comentários muitas vezes pessoas dizendo, não, eu voto no Bolsonaro, mas isso aí, bom, tá pesado demais. Entende? Assim como também tem gente que votou no Lula, mas como eu disse agora há pouco, patrocina o Anderson. Não pelo Anderson, mas pelas obras sociais que a imagem dele representa, que ele representa. Entende? O problema é que o tempo foi passando, a eleição acabou, aquela polarização enorme que estava diminuiu, ainda tem, claro, a prova disso é a Paulista, né? Em 25 de fevereiro.
diminuiu, irmão. E as doações caíram. E quando as doações caíram, o pastor Anderson começou a ver, por exemplo, aquela ausência, né, no mesmo tempo. Cadê? Depois do Nicolas, cadê? Você tem visto o Anderson Silva do lado do Nicolas? Não tem, porque o camarada começa a ficar tóxico. Quando a Polícia Federal começa a ficar perto de você, irmão, quem é quem vai? Quando a Polícia Federal começa a ligar para você porque tem um inquérito lhe investigando, qual o deputado que vai querer pousar numa foto ao seu lado? Me diga. O próprio Bolsonaro é assim. Ou não? Qual bolsonarista que quando está sendo investigado, o Bolsonaro está por perto? O Bolsonaro não foi visitar o pessoal do 8 de janeiro que está preso até hoje. Foi visitar uma senhora que tropeçou, caiu, alguma coisa assim, no 25 de janeiro. Mas e o pessoal que estão lá preso até hoje? No 8 de janeiro, até hoje. Gente que está pegando 17 anos de prisão. Não vai, irmão. E é natural, não é uma crítica ao Bolsonaro. É porque o cara não vai se comprometer a se reivindicar. Então o Anderson começou a se sentir isolado. Completamente isolado. Essa é a palavra. Políticos, pastores, porque ele bate muito em todos os pastores. Não em todos, mas uma boa porção deles. Os mais influentes, pelo menos. E agora? Então se você tem de um lado um certo isolamento ministerial, por outro você tem um certo isolamento político, porque aqueles que estavam próximos não estão mais, e de outro lado você tem a queda nas receitas, fica ruim. Aí o que ele disse? A minha esposa não estava mais reconhecendo o Anderson, não quer esse Anderson, a esposa quer o Anderson anterior. Cara, peraí, poxa, precisou de 3 anos, de 2 anos, mais de 2 anos, ou 3 anos, sei lá, para ele perceber que a esposa estava com a razão, porque é isso que ele fala no vídeo. Isso não estava fazendo bem para a saúde da minha esposa. E o curioso desse discurso é que, de fato, o que mais tem, irmão, dentro dos pastores ditos bolsonaristas, sempre tem, por trás de um pastor de extrema direita, radical, sempre tem por trás uma esposa que sofre. E eu nem sei se é verdade ou não o que ele disse a respeito da esposa, de não concordar, mas é um padrão. É um padrão. Sempre por trás de um pastor mais radical, ou um eleitor, ou um cidadão qualquer que seja mais radical, por trás sempre vai ter uma esposa que discorda completamente dos seus posicionamentos, que chora, que sofre, que diz, não é assim, maneira e tal. Sempre tem. Mas aí o Anderson levou 3 anos para entender que a esposa estava com a razão, irmão. Não é, cara. Isso só corrobora com o que eu tô falando para você. E repito, não tô chutando não, tá? Tô chutando não. É fato. É fato. É fato. A arrecadação caiu, bolsonaristas deixaram de doar, obviamente, por sua vez, eleitores do próprio Lula também deixaram de doar, como eu disse, doa, os caras doavam, até doam mesmo, independente do que ele fala, porque as pessoas querem ofertar pela causa e não pelo que ele fala. Só que quando você extrapola, pai, aí fica difícil. Quando você extrapola como o Anderson extrapolou. E ele tem que fazer o que agora? Ele tem que dar uma de que mudou, de que é um novo homem. E aí ele fala sobre os seus 3 arrependimentos. E aí ele fala sobre o que eu acabei de falar. Primeiro, o arrependimento dele é sobre as pancadas que ele deu em vários pastores. Como Davi Passamania, eu não tiro a razão dele não, pelo amor de Deus. Não tiro a razão. O pastor comete crime, sobretudo até de ordem sexual, tem que bater mesmo, cara, tem que expô-los veementemente. Ele agora não, agora tá mais moderado. Não, tô aqui para curar, tô aqui para tratar. Então o que é? É que o Anderson agora precisa ser mais paz e amor. Esse é o novo Anderson, Anderson paz e amor. Israel, você tá criticando o cara porque pra você não tem bom. Talvez muita gente esteja pensando assim. Se o cara agora tá dizendo que é uma nova pessoa, e você ainda está criticando, não estou criticando ele. Eu só estou triste porque claramente ele está mostrando razões que não são as razões verdadeiras. E eu não sou um cara que esquadrinha o coração de ninguém. Não sou.
mas eu estou trazendo fatos com base na minha convicção, naquilo que eu sei, não naquilo que eu estou achando que é. Eu posso trazer as provas aqui. Se você acredita em mim, beleza. Se não, pode me chamar de mentiroso nos comentários. Mas esse é o fato. Esse é o chamado evangelho de fariseus, de novo, né? Temos que remeter a isso. É um evangelho que eu vou falar até, eu vou fazer isso até eu ter que fazer outra coisa. Então, enquanto estava sendo conveniente, pancada. Radical, cada vez mais radical. Quando o cara vira persona non grata na política, porque está sendo alvo de um inquérito, ninguém quer ter por perto, é igual carne de porco em hospital. Persona non grata no ministério, também. Mas está sempre com a agenda, é óbvio, fora do Brasil. No Brasil tem umas ali, outra lá, eventos tal. Os grandes ministérios vão estar. Israel, é opcional, concordo, é opcional, beleza. E agora que ele mudou de opinião? E agora que ele pediu perdão pros caras? E agora que ele mostrou que é outra pessoa? O que vai ter agora? Vamos lá. Vai pregar no Luiz Hermínio? Se o Luiz Hermínio chamar? Será que ele vai? Vamos esperar. Vai fazer aquele enxame naquele boato todo. Oh, meu Deus, me perdoa. É brincadeira. Então, eu queria muito dizer parabéns pro pastor Anderson. Mas, ao invés disso, eu vou perguntar o seguinte. Ele acha, talvez uma pergunta que, se você puder, ser o próprio Anderson, ou até você mesmo, como respondendo nos comentários. Você acha que ele conseguiu, com esse radicalismo ao longo desses últimos anos, você acha que ele conseguiu mais converter pessoas para o reino ou mais afastá-las da igreja? Com esse radicalismo conservador pela família, Deus, pátria e etc e tal. Quantas pessoas não ficaram extremamente feridas e magoadas com as falas do pastor Anderson? Sabe? Quantas pessoas foram para mais longe da igreja por conta das falas do pastor Anderson? Sob a desculpa de que estava defendendo a igreja. Sob a desculpa de que, não, cara, aqui é faca na caveira, pai. Então, eu não preciso perdoar. Não sei se você quer perdoá-lo, se você precisa perdoá-lo, fica à vontade. Eu olho, pra mim é positivo, porque confirma, modéstia à parte, tudo que eu vinha falando sempre. Sempre. De que depois que terminar a eleição, as coisas vão voltar ao seu devido lugar. E, cara, o cara mais radical de todos, pelo menos do meio evangélico ali, é claro que Malafaia é inconvertível, né? Mas o Anderson é talvez o pior deles, era o pior deles, cara. Pior deles. Se arrependeu. Para finalizar, é óbvio, isso não muda a rotação da Terra de forma nenhuma. Mas serve de alerta para a gente continuar observando o movimento daqueles que estão, de certa forma, nos liderando. De quem está na mídia, no vídeo, ditando as regras do jogo, e aquela multidão atrás, enfurecida, seguindo ele cegamente. E agora, os seguidores do Anderson vão ficar moderados também? Será que ele consegue? Aqueles que ele radicalizou, ele vai conseguir deixá-los mais moderados? Será? Eu acho que não. Tchau.